alunos, vamos a mais uma aula. A aula de hoje é sobre segmentos tangentes, né? Segmento de tangência. Qual a importância disso? Né? Quando eu vou usar isso, tenente? Queridos alunos, primeiro eu vou definir, tá? O que é segmento de tangência. Queridos, quando eu quero achar uma distância de um certo ponto a outro. Na verdade, o segmento de tangência é um segmento à distância de um ponto externo à circunferência, no meu caso, o ponto P, até a extremidade da circunferência. Se eu quiser saber quem é essa distância, eu vou usar segmento de tangência. Tenente, e como é que eu faço a resolução disso? Como é que isso funciona? Da seguinte forma, queridos. Eu tenho um ponto P externo à circunferência e posso traçar dois segmentos tangentes à circunferência. Eu sei aqui, ó, segmento passando pelo ponto A, tangente à circunferência, e vou traçar um segmento saindo do ponto P, tangente ao ponto B, passando pelo ponto B, tangente também à circunferência. Toda vez que eu faço isso, queridos alunos, eu posso afirmar que esse segmento de tangência, se eu traçar um segmento aqui, ó, saindo do centro da circunferência até o meu ponto A, eu posso afirmar que esse segmento ele é perpendicular ao segmento AP. E ele é também o raio da circunferência. Se eu traçar um segmento que vem do ponto B até o centro da circunferência, isso aqui também é o raio, e ele também é perpendicular ao segmento BP, ou PB. Professora, o que é perpendicular mesmo? Só para... Perpendicular, os dois se encontram e formam um ângulo de 90 graus. É a mesma coisa que ortogonais. Quando dois segmentos são ortogonais, eles formam entre si um ângulo de 90 graus. Quando eles são perpendiculares entre si, eles formam um ângulo de 90 graus. Obrigada, professora. Nada, querida? A gente estudou ontem, e vamos dar uma revisada hoje, na seguinte, que toda vez que eu tenho um segmento tangente a uma reta, tangente à circunferência, e eu traço um segmento saindo do centro da circunferência e passando por esse ponto que é tangente à circunferência, esses segmentos são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus. Isso é a primeira propriedade do segmento de tangência em relação, da reta tangente em relação à circunferência, tá bom? A segunda propriedade diz o seguinte: se eu tenho um ponto externo à circunferência e se eu traço dois segmentos tangentes a essa circunferência, eu posso afirmar que esse segmento tem o mesmo comprimento que esse. Ok? Além disso, eu posso afirmar que esse segmento aqui, ó, mede o mesmo que esse, porque isso aqui é um raio, isso aqui é um raio, e o raio em qualquer canto da circunferência, de uma circunferência, é a mesma medida. E que medida é essa? A medida do centro à extremidade da circunferência. Ok? Por aqui, eu já posso afirmar que esses dois triângulos, eles são congruentes. Por que caso? Primeiro pelo caso. Lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Como assim, tenente? Por lado, ângulo. Lado, pelo caso de congruência LAU, exatamente, queridos alunos, pelo caso de congruência LAU. Observe, esse segmento é igual a esse. Esse ângulo tem a mesma medida que esse, são congruentes. E esse lado tem a mesma medida que esse. Então, lado, ângulo, lado. Observe, esse segmento OP é o mesmo segmento para o triângulo POB e é o mesmo segmento para o triângulo POA. Tá? Ele tem a mesma medida, então ele faz parte desse segmento e desse. Então, ele tem a mesma medida para os dois triângulos. Então, eu também posso afirmar que esses dois triângulos são congruentes entre si por outro caso de congruência. E qual é ele, gente? O caso de congruência, lado, lado, lado. Ó, lado, lado e um lado que faz parte
parte dos dois triângulos. Observe, esses dois triângulos, eles são congruentes entre si. Outra característica importante é que esses triângulos são o quê? Retângulos. Eu formo dois triângulos retângulos. E por que eles são triângulos retângulos? Porque eles têm um ângulo de 90 graus. Ok? Tranquilinho até aí? Tranquilo e calmo? Agora vamos praticar o conhecimento adquirido. Nos próximos slides, eu deixei as propriedades para vocês refletirem, tá? Escrito a primeira propriedade. Qualquer reta tangente é uma circunferência, tá? É perpendicular ao raio. A gente viu isso? É perpendicular ao raio. Se eu traço um raio aqui, essa reta tangente é perpendicular ao raio. O que é perpendicular? Forma um ângulo de 90 graus. Ok? E a segunda propriedade, se eu tenho um ponto P externo à circunferência e traçando dois segmentos de reta, o AB e o PB, tá? A circunferência nos pontos A e B do segmento AP são congruentes, ou seja, tem a mesma medida. Por quê? Porque é a distância do raio. Ó, tá? Aqui e aqui tem a mesma, desculpa, aqui e aqui vai ter a mesma medida. Pelo quê? Pelo caso de congruência, certo? Pela relação do ponto externo ser dois segmentos tangentes à circunferência, tá bom? Deixei escritinho aí o que eu já expliquei para vocês. Qual é a primeira mesmo? A primeira propriedade? Está escrito, a reta tangente em relação à circunferência. Se eu traçar o segmento do raio, vai ser sempre perpendicular. Ah, ok. Ok? Queridos, aqui eu trouxe um exemplo, tá? Eu vou colocar um valor aqui, ó. X mais 7. Tá bom? E aí, eu quero saber o valor de X. Determine o valor de X, sabendo que os segmentos que tocam a circunferência são tangentes. Ó, o PB e a P são tangentes à circunferência. Se eles são tangentes à circunferência, eu posso afirmar que esse segmento tem a mesma medida que esse. Tenente, quando é que eu posso afirmar isso? O que é que isso vai me ajudar a resolver minha questão? Gente, se eu estou dizendo que é igual, eu vou escrever, ó, x mais 7, não é igual? Qual é o símbolo de igual que eu uso na matemática, não é esse? Igual a quem? A 4x mais 3. Então, ó, igual a 4x mais 3. Tenente, ficou uma equação do primeiro grau, exatamente, queridos alunos, ficou uma equação do primeiro grau e você consegue encontrar x. Vamos resolver essa equação? Dá mais x, vamos passar menos x para o outro lado? Então, vai ficar 4x menos x. Esse 7 já estava aqui, vou repetir. Dá mais 3, vem para cá o quê? Menos 3. 7 menos 3 fica 4. 4x menos 1x vai me dar 3x. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 4 terços. Como eu queria achar só o valor de x, eu já resolvi a questão. Ok, meus queridos? Vamos para outra questão que a gente pode aplicar segmento de tangência. Quais são as outras questões que a gente pode usar o segmento de tangência? Temos a seguinte questão. Considere um ponto A externo à circunferência de raio 1 centímetro. E RS sejam os pontos de tangência. Os segmentos AR e AS medem raiz de 3 centímetros. Qual a distância entre A e O? Ou seja, O é o centro da circunferência. Tá bom? Eu vou desenhar a figurinha do que está dizendo aí, ó. Tá? Eu tenho um ponto A, que é externo à circunferência, e tem um ponto RS, R e S, que tangenciam a circunferência, ou seja, que cortam a circunferência. Ó. Esse segmento está aqui, ó. Tá? Eu tenho um segmento A, que é externo à circunferência. E eu traço segmentos que tangenciam a circunferência, passando pelo ponto o quê? S e no ponto R, tá? Eu vou só acender a circunferência para quem não está visualizando. E ele me diz ainda que o raio dessa circunferência mede 1 centímetro. Então, aqui, ó, tá o centro da circunferência, o lozinho é centro da circunferência. E esse raio mede 1
centímetro. E que os segmentos AR e AS medem raiz de 3 centímetros. Aí ele me diz, calcule a distância de O até A. Então, ele quer isso aqui, ó. Essa distância de O até A. Ele quer saber quem é esse segmento, quem é essa distância. Gente, como é que eu faço isso aí? Vamos, ó, determinar o raio. Quem é o raio? É a distância do centro até a extremidade da circunferência. Então, esse aqui é o raio. É a distância do centro até a extremidade da circunferência. Então, esse aqui é o raio. Se o raio aqui é 1 centímetro, aqui também tem que medir 1 centímetro. Lembra que quando eu traço um segmento saindo do raio perpendicular a uma reta tangente à circunferência, isso forma um ângulo de 90 graus, eles são perpendiculares entre si, então eu tenho 2 triângulos retângulos. Tá? Tenho 2 triângulos retângulos. Ó, eu tenho esse lado que mede 1 centímetro, que eu já sei quem é, tenho raiz de 3 e quero achar o outro. Todo mundo consegue visualizar? Vou desenhar melhor ainda que do outro lado. Deixa eu desenhar ainda melhor desse lado. Vou acender um dos triângulos. Tá? Eu quero, ó, tem um triângulo A, S, O. Tá? Que eu sei. Aqui é o raio, mede 1 centímetro. Aqui, raiz de 3 centímetros. E aqui que eu estou procurando, que eu vou chamar de Y. Tá bom? A distância de O até A, ou A até O, eu chamei de Y. Como eu tenho um triângulo retângulo, eu vou usar o quê? Eu vou usar Pitágoras, teorema de Pitágoras. E o que o teorema de Pitágoras diz? Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tenente, e como é que eu sei quem é a hipotenusa? Aí alguém está dizendo, é o maior lado do triângulo. E qual é o maior lado do triângulo? É o lado oposto ao maior ângulo. No triângulo retângulo, o maior ângulo que existe é o ângulo de 90 graus. Porque a soma dos ângulos internos de todo e qualquer triângulo, certo? Segundo o teorema angular de Tales, diz o quê? Que é 180 graus. Então, eu sei que eu tenho um ângulo de 90 graus e a soma dos outros dois tem que dar 90. Então, o maior lado é 90. Então, eu tenho a hipotenusa ao quadrado, mas quem está no lugar da hipotenusa, oposto ao maior lado? O Y é esse Yzinho aqui, ó. Então, eu vou ter Y ao quadrado, tá? Eu vou só passar aqui para outra folha para a gente conseguir visualizar melhor, para não ficar poluído. Então, acendendo aqui o nosso triângulo, tá? Retângulo. A gente achar a distância de A até O. Chamei de Y. Esse pedacinho, raiz de 3 centímetros. E aqui é o raio, ó. 1 centímetro. Aqui um ângulo de 90 graus. Quem é oposto ao ângulo reto? Quem está do outro lado do ângulo reto. Então, isso aqui é a hipotenusa. E os outros lados são os catetos. Aqui é o cateto. E aqui é um outro cateto. Como o teorema é bem claro, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa é quem eu quero encontrar. Eu chamei de Y. Então, eu tenho Y ao quadrado. Mas o quadrado da soma... mais a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem são os outros catetos? O que é cateto mesmo? Exatamente 1 raiz de 3. Então, eu vou ter 1. Peraí, vou botar tudo de vermelho. 1 e raiz de 3. Mas isso está elevado a quem? Elevado ao quadrado, porque não é o quadrado. Agora eu faço y ao quadrado, é y ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. E 1 vezes 1 é 1. Raiz de 3 ao quadrado é raiz de 3 vezes raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 9. Raiz de 9 é 3. Ou simplesmente eu corto aqui, ó, porque eu posso transformar isso aqui no número de expoente fracionário, que vai me dar de resultado 3. 1 mais 3 é 4. Então,
y² é igual a 1 mais 3, que é 4. Para tirar esse quadrado do y aqui, eu tenho que extrair raiz de ambos os lados. Então, eu vou dizer que y é igual a raiz de 4. E quanto é a raiz de 4? Raiz de 4 é 2. E aí, eu encontrei, como a unidade ali está em centímetro, eu vou colocar em centímetro. Eu encontrei que a medida de A até O mede quanto? Mede 2 centímetros. Professora. Que eu encontrasse. O que é mesmo cateto? Cateto é um lado do triângulo retângulo. Ah, tá. Tá? Tranquilo, meu povo? Sobre o teorema de Pitágoras. Entendeu o que é? Um ponto externo a uma circunferência, né? Se você souber segmentos de tangência, resolver essa questão. O teorema de Pitágoras, mais nada. Só isso. Tá bom? Tranquilinho? Agora você já sabe, né? Onde é que eu aplico, quais as questões que eu aplico segmento de tangência. Vamos para mais uma questão? Temos mais uma questão. E a questão é a seguinte. Temos duas retas tangentes a uma circunferência nos pontos A e B. Então, ó, duas retas tangentes. AP e PB, tá certo? Que passam pelo ponto A e B. Sabendo que a medida do segmento PC de P a DC mede 10, tá? Esse segmento aqui, ó, de P a DC mede 10. Ok, meus queridos, 10. Determine o valor da medida do raio desse segmento. Só que ele já deixou na questão que o segmento AP mede 4x. Tá? Que o segmento PB mede 2x. 2x mais 4. Como eu sei que esse segmento tem a mesma medida que esse, eu vou só igualar. Eu vou dizer que 4x é igual a quem? A 2x mais 4. Passando 2x para cá, eu vou ficar com 4x menos 2x igual a 4. Só um momento, tá, pessoal? Porque tá dizendo aqui que a bateria do computador tá fechando. Só um momento. Acho que voltou. Carrega, né? Então, ó, resolvendo essa continha, eu tenho que 4x mais menos 2x é 2x, igual a 4. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo x igual a 4 sobre 2. X igual a 2. Então, no lugar de x, eu vou colocar 2. E vou descobrir quanto mede esse lado, tá? X igual a 2, eu vou só apagar para não poluir. Se x é 2, eu vou ter 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. Então, isso aqui mede 8. Eu vou apagar aqui, ó, só para não poluir, dizer que isso aqui mede 8. Se esse segmento mede 8, esse outro também mede 8. Tá? E agora, o que ele quer que eu saiba? Ele quer que eu saiba um raio. O raio é a medida do centro à extremidade da circunferência. Esse aqui é o raio. Extremidade do centro até a extremidade da circunferência, eu chamo isso de raio. Então, o segmento AC é raio e o segmento BC é raio. Então, AC é igual a BC, porque isso aqui é o raio da circunferência. E é que eu estou procurando. Eu quero saber quem é AC. Observem, eu fiquei com um triângulo retângulo. Eu vou até apagar a parte de baixo e deixar só o triângulo. Fiquei com um triângulo retângulo. Eu posso usar Pitágoras e resolver achar quem é esse raio. Esse raiozinho eu vou chamar de R. Então, eu tenho a hipotenusa, que é o maior lado do triângulo, que é o lado oposto ao ângulo reto, que é 10. E tem os catetos, que são R e 8. Ó, esse aqui é um cateto. E esse aqui é o outro cateto, que é o raio, tá? E esse aqui é a minha hipotenusa. Aplicando o teorema de Pitágoras, tá? Eu vou colocar como botar R ou botar C, tanto faz, como eu queira, tá certo? Vou apagar aqui só para a gente não poluir.
Então, vou botar R que é uma letra única. Tem hipotenusa ao quadrado, eu tenho 10 ao quadrado, que é igual a quem? Ao quadrado. Ah lá, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. É igual a soma do quadrado dos catetos. Quem é o primeiro cateto? R, tanto pode ser R como pode ser o outro, ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Queridos, 10 ao quadrado é nada mais do que, nada mais, nada menos que 10 vezes 10. E 10 vezes 10 é 100. R ao quadrado, eu não sei o valor, eu represento do mesmo jeito. E 8 ao quadrado, nada mais, nada menos que 8 vezes 8, que é 64. Então, mais 64, né? Subtraindo 64 de ambos os lados, eu vou ficar com 100 menos 64 igual a R ao quadrado. 100 menos 64 é quanto? 100 menos 64? É 36, não é isso? Isso aqui, ó, vai gerar 36. Igual a R ao quadrado. Extraindo a raiz de ambos os lados, eu vou ter raiz de 36 igual a R. Quem é a raiz de 36? É 6. Então, achamos que o raio é igual a 6. Ou seja, essa medida aqui, ó, vale 6. Tá bom? Isso é mais uma questão trabalhando segmento de tangência. Tranquilinho, mamão com açúcar, facinho, facinho, tá? No passinho de jacaré. Hoje mesmo, eu vou postar essa questão, essa aula no canal, tá bom? E os slides no OpenEdu. E também no canal. Deixar o linkzinho e vocês dão uma verificada. Triângulo circunscrito. Tá? A gente pode ter o triângulo circunscrito quadrado, um quadrilátero e outros polígonos. Mas a gente vai estudar agora triângulo circunscrito e quadrilátero circunscrito. Vamos por triângulo circunscrito. Gente, como a gente faz isso? Né? Queridos alunos, observem. Esse ponto que eu vou chamar de ponto A, certo? Ele é externo à circunferência. Esqueçam esses outros. Pense só no A. Se eu traçar um segmento de tangência passando pelo ponto T, que é tangente à circunferência, e passando pelo ponto T1, que também é tangente à circunferência, tá? Eu posso afirmar que esse segmento é congruente a esse, tem a mesma medida. Ok? Por quê? Pelo segmento de tangência, segunda propriedade. Tá vendo o quê? Qual é a relação que a gente faz isso? Uma circunferência em relação a uma reta tangente. Ok? Então, posso afirmar que esse segmento é igual a esse. Se agora tem um outro ponto externo, que eu vou chamar de ponto B, ó, e traça um segmento de reta passando pelo ponto T. E tangencia a circunferência. E passando depois, que também tangencia. Travou só pra mim? Travou aqui, tá parecendo Free Fire. Sim. Qualidade de Free Fire. Parece realidade, mas não é. É o Google Meet. O que aconteceu que a minha internet caiu? Ah, tá, caiu aqui. Tá travando mais que meu computador tentando rodar Valorant. Na verdade, não. O quê? Trava mais que meu computador tentando rodar mais Valorant.
Professora, eu acho melhor a senhora sair da aula e entrar, se a senhora estiver aí. Bicho, tu tá falando pra ela, tu acha que ela tá te ouvindo, é, cara? A internet lá, eu acho que caiu. Ah, não pode não ter caído, né? Ah, não, está no eco o teu microfone? Olha, eu tô escutando a minha voz, olha que legal. Eu também tô escutando. Eu acho que ele joga. Eu acho que ele Alô? fala na caixinha. O Araújo tá microfone tá repetindo ruim. as vozes. O quê? Ô, o meu microfone tá ruim de verdade? É sério? Não, o teu microfone tá bom, mas o áudio eu consigo Nossa, escutar. eu tô escutando minha própria voz. Eu também tô. Tá todo mundo com eco aqui. Alguém deve estar com o microfone. Isso é, valeu pelo link aí do vídeo, vou assistir aqui. Que merda é essa aí? Ô, Jean, Campeonato acaba no Brasileiro meio-dia, de né? Remo. Acaba de horas da aula? Meio-dia. Jesus. Não, a aula de matemática. Então. Não, 9h30. A independência de meu viado. Olha que legal. Perguntei. E Vitor, eu não perguntei Perguntei. não. Começou. Perguntei? Ixi. Perguntei. Não, mas. Obrigado, professor. Professora, seu Professora, a microfone senhora tá tá mutada. desligado. Professora, a senhora tá mutada. A professora voltou? Opa, tô mutada, voltei. Pessoal, triângulo circunscrito, tá certo? Vamos lá? Ó, tem um ponto externo, vou considerar isso aqui como sendo um ponto A. E sei que esse ponto vai passar pelos pontos T e T1, que são tangentes à circunferência. Esse ponto externo, tá? Tem um segmento que sai dele e passa por um ponto que tangencia a circunferência, e desse mesmo ponto A, sai um segmento que tangencia o ponto T, que passa pelo ponto T1, que tangencia a circunferência, eu posso afirmar que esse segmento tem o mesmo tamanho que esse. Pela segunda propriedade de segmento de tangência, tá certo? Vamos lá. Eu tenho um ponto B aqui embaixo, externo à circunferência. E vou traçar dois segmentos que tangenciam a circunferência. Do ponto B, que tangencia a circunferência passando pelo ponto T, e um segmento que sai do ponto B, externo à circunferência, que tangencia a circunferência passando por esse T2 aqui, ó. Então, eu posso afirmar que esse segmento aqui, ó, é congruente a esse, tem a mesma medida, as mesmas características que esse. Agora, eu tenho um outro ponto, que eu vou chamar ele de ponto C, que é externo à circunferência. E vou traçar segmentos, tá? Que tangenciam a circunferência. Vou traçar um segmento que tangencia a circunferência passando por T1. E vou traçar um segmento saindo do ponto externo C, que tangencia a circunferência passando por T2. Então, aqui eu também posso afirmar que esse segmento é congruente a esse. Ou seja, tem a mesma medida, as mesmas características. Então, Tenente, a senhora está dizendo o seguinte, vamos dar nome aos bois? Vamos lá, eu adoro dar nome aos bois. Se esse segmento mede A, esse também mede A. Se esse segmento é igual a B, esse também mede B. Se esse segmento é igual a C, esse também mede C. Ok, meus amores, tranquilinho e calmo, é só isso. Agora vamos ver isso na prática. Vamos ver uma questão que envolva uma questão de um triângulo circunscrito. Então, a seguinte questão. Calcule o perímetro do triângulo ABC. Sabendo que RST, RST são pontos que de tangência. E que a distância de A até R, mede 7 centímetros. Que a distância de BS, de B até S, mede 5 centímetros. E que a distância de CT mede 6 centímetros. Qual o perímetro? Queridos, vamos ao conhecimento adquiridos por nós. Com relação ao segmento de tangência,
Se eu tenho um ponto externo à circunferência, e tenho dois segmentos que saem desse ponto externo e tangenciam a circunferência, se isso aqui mede 7 centímetros, esse outro, porque eu tenho um segmento que sai de A e tangencia a circunferência exatamente no meu ponto T. Se esse segmento mede 7 centímetros, esse também mede 7 centímetros. Se eu tenho um ponto externo, tá? C, tem segmentos que saem do ponto C até tangenciar a circunferência, e esse segmento mede 6 centímetros, eu tenho um outro segmento que sai do ponto externo C e tangencia a circunferência passando pelo ponto S. Se esse segmento mede 6 centímetros, esse também mede 6 centímetros. E agora eu tenho um outro ponto externo, que é o meu ponto B aqui. Se eu traçando segmentos que tangenciam a circunferência passando pelo ponto R, traçando um segmento de tangência que sai de B passando pelo ponto S, eu sei que esses dois segmentos têm que ter a mesma medida. Se esse segmento mede 5 centímetros, esse aqui também mede 5 centímetros. O que ele quer na questão? Perímetro. Perímetro é fácil agora, é só somar todos os lados. 7 mais 7 é 14. 14 mais 5, 19. 19 mais 5, 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 6, 36. Então, o perímetro é a soma de todos os lados. Vamos somar. 7 mais 7. Mais 5 mais 5. Professora? 6 mais 6. Oi. Ah, não, esquece, já vi ali. Desculpa. Perímetro é a soma de tudo. Tudo isso deu quanto? 36. Como a unidade é centímetro, 36 centímetros. Ok, meus amores? Vamos para a próxima questão. Essa questão vai ficar gravada para vocês, tá? Calma, rapidinho. Tô com calma. Pronto, Posso apagar? Posso ir para a próxima? pode. Temos uma outra questão. É excelente essa questão, tá certo? Ele diz o seguinte. O ponto D, ou seja, esse pontinho aqui, ó, é o meu ponto D. Tem um ponto D, tem um ponto C, tem um ponto A e tem um ponto B. Tá certo? Vou só acender aqui nossa figura para ficar mais explícita o que eu quero explicar para vocês. Visual, tá? Esse segmento todo aqui, ó, mede 12 centímetros. Esse segmento todo aqui, ó, mede 10 centímetros. Esse pedacinho mede X. Esse segmento todo mede 6 centímetros. E aqui no meio a gente tem uma circunferência circunscrita no triângulo. O que é que essa questão pede? Ele diz que tem um ponto D, tá? Que tangencia a circunferência escrita no lado BC do triângulo. Sabendo que AB, a distância de A até B mede 6 centímetros, e a distância de B até C mede 10 centímetros. E que a distância de A até C mede 12 centímetros. Determine B dele, que é essa distânciazinha assim, ó, de B até D, que é o X, né? Ele quer essa distância. E agora, qual será essa distância? A gente sabe que aqui, ó, é o centro da circunferência, tá? Centro da circunferência. Minha circunferência está meio torta, mas ela tem que passar aqui. Tá? Deixa eu só dar uma consertada aqui nela, bem no cantinho do triângulo, tá? Centro da circunferência. A distância do centro da circunferência, a extremidade da circunferência, é o raio. Concordam? Como essa reta aqui é um segmento de tangência, esse ângulo aqui, ó, formado vai ser 90 graus. Se eu traçar esse segmento aqui embaixo, também é o raio. Também, mas não vai formar 90 graus porque aqui é a circunferência. Mas se eu prolongar ele, ele vem até aqui, ó. Observem que esse triângulo maior, tá? Ó, fiquei com esse aqui. Concordam comigo? Todo mundo tá visualizando?
Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, A, B, e eu vou botar um ponto aqui chamado P. Tá? Ó, se eu dividir aqui, ó. Eu fiquei com um triângulo. E aqui eu fiquei com outro triângulo. Observem, aqui eu fiquei com outro triângulo. Concordam comigo? Sim, não, talvez. Esse pedacinho aqui é o que ele quer. Ele quer saber quanto mede isso aqui. Tá bom? Tranquilo? Eu posso traçar isso aqui, ó. Também é o raio. Todo mundo consegue visualizar essa questãozinha? Sim, não, talvez. Sim. Os demais. Sim. Não. Sim. O que era porque eu tive que sair aqui, essa era... Pessoal, eu vou colocar uma que o desenho está mais explícito para vocês, porque como a aula está terminando, e depois vocês fazem essa. A partir daqui eu fiz, tá bom? Vou botar isso aqui. O desenho está mais... Eu fiz vários desenhos, não preciso desenhar. Determine o raio da circunferência escrita no triângulo ABC. Então, eu quero achar quem é o raio, tá? Ó, quero achar o raio. O raio é a distância do centro da circunferência até a extremidade da circunferência. Isso aqui é o raio. Tá? Esse aqui também é o raio. Porque é a distância da extremidade do centro da circunferência até a extremidade. Esse aqui também é o raio. Porque é a distância do centro até a extremidade da circunferência. O lado BC vale 6 raios de 2 centímetros. O lado AB desse triângulo mede 6 centímetros. E o lado AC mede 6 centímetros. Aqui está o A, B, AB, AB e C. Tá certo? Aqui está o meu triângulo. Esse triângulo é um triângulo retângulo em A. Tá certo? Ele é retângulo em A. Eu quero traçar o raio. Quero encontrar o raio. Se eu der prolongamento a esse raio, eu vejo que eu vou cortar aqui, ó, um triângulo retângulo. Aqui, ó, nesse ponto. Se eu unir o ponto A até o centro da circunferência, eu vou ficar assim, ó. Unindo o ponto A até o centro da circunferência, que é o meu ponto D, unindo a E. Tá certo? Ó, dividir esse triângulo em 2 triângulos. Uma das propriedades que eu posso afirmar, tá? Se esse é um ponto de tangência, esse é um ponto de tangência, passando aqui, ó. Tá? Aqui é 90 graus. Eu posso afirmar que isso aqui, ele divide esse segmento exatamente ao meio, tá? Exatamente no ponto médio desse segmento. Se é o ponto médio, está dividido por 2. Se eu pegar 6 raiz de 2 e dividir por 2, 6 dividido por 2 é quanto? É 3. 3 o quê? 3 raiz de 2, que foi o que sobrou. Então, eu fiquei com esse pedacinho valendo 3 raiz de 2 centímetros e esse pedacinho valendo 3 raiz de 2 centímetros. E os outros lados ainda continuam medindo 6 centímetros, que era o que já media, tá? E aqui também medindo 6 centímetros. Observe que esse é um triângulo retângulo isósceles. E agora eu fiquei com 2 triângulos retângulos. Eu posso achar esse segmento, saber quanto é essa medida, não posso? Observe, não posso saber quanto é essa medida todinha? Ou não? Posso. Eu posso usar Pitágoras, tá? Triângulo retângulo. Observe o meu retângulo aqui. Eu sei quem é essa medida e sei quem é essa. Eu consigo encontrar essa. Concordam comigo? Sim, não, talvez, mais ou menos. Olha só, vou chamar essa medida de X. Não entendi. Oi? Mais ou menos. Eu até agora não entendi. Não entendeu o que, Adriel? Tudo. E eu tô falando só um tempão. Oi? Eu não entendi como fazer o cálculo. Eu tô falando só um tempão. Não foi nem hoje. Ainda, Adriel. Adriana, fala direito, não dá pra entender nada. Eu não tô entendendo como fazer o cálculo.
E eu não tô falando isso só de hoje, falei isso já faz uns tempão. Adriel, tem que entender cada teorema, todas as demonstrações. Primeiro tem que entender o que tem que fazer, como é que isso surgiu, como foi demonstrado, que eu expliquei no início da aula. E agora eu estou exemplificando o que foi demonstrado. Os demais estão entendendo isso? Sim. JG Araújo, vai sim. Os demais estão entendendo? Sim, não, talvez. Sim. De primeira Sim. Professora, eu não vou dizer que eu tô entendendo, porque eu estaria mentindo, porque eu não tô muito bem. Tipo, deu pra entender? Eu consigo entender, mas não muito, então... Os demais, Uma na coordenação. tarde aí para o apoio pedagógico na SAP, toda tarde. Toda tarde tem apoio. Toda tarde. Certo? De segunda a quinta, todas as tardes tem aula. Mais alguém? Adriel, do mesmo jeito, está no apoio, que eu não vi, não soube que essa semana o Adriel estava no apoio. Está faltando estar no apoio. É por causa das outras provas. Certo, mas tentem o máximo possível estar no apoio, tá? A professora Thaís chegou, tá ali me expulsando, tô brincando. A professora Thaís chegou, tá na hora da aula de português, tá bom? Eu vou voltar fazendo essa questão depois com vocês, tá bom? Cheiro no coração de vocês. Tchau, professora. Professora. Dá uma olhadinha nessas questões, refaz as que eu já fiz, tá bom? Devagarzinho, com muita calma, desenha no caderno. Eu quero tudo desenhado no caderno, que eu vou dar o visto. Quero ver como é que tá isso aí. Ok? Cheirinho, bom final de semana a todos. Aproveitem o final de Para a semana. senhora também, professora. Muito obrigada, amores. Tchau, gente. Cheiro. Tchau. Tchau, professor. Bom final de semana.